10º episódio do Escola História no Ar. E hoje temos como convidado o professor Rafael Antunes, mestre em História pela Unesp de Assis, especialista na Revolução dos Cravos e imprensa. Eu sou Felipe Barque, professor pesquisador, e temos, como sempre, meu amigo Moisés Stahl, diretamente de Bauru. E, Moza, já manda sua saudação inicial aí e a primeira pergunta para o Rafael. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rafa. Prazer encontrar você novamente. Bom, eu vou começar perguntando em relação às suas escolhas profissionais. Por que você escolheu História? Você tinha alguma outra opção antes de prestar vestibular? Por que História? Por que a Unesp também? Show. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz mesmo poder participar desse projeto legal com vocês. Saudades de vocês, meus saudosos amigos da época da faculdade, enfim, vamos lá. Moisés, a escolha por História, ela se deu, como acho que acontece com muita gente, por uma influência grande de professores de excelência, em determinados momentos da vida. Então, quando você tem um professor que consegue despertar em você aquele, sei lá, desejo grande mesmo pela docência, a gente acaba querendo imitá-los, Eu acho que é o jogo da imitação, A ideia é essa. Eu tive, ao longo do ensino fundamental, uma professora incrível de língua portuguesa, professora Eliana, que já tinha me incendiado um pouco nesse sentido, e no ensino médio eu tive uma professora de geografia. Então, História não era a minha primeira opção. Eu não tive a felicidade de ter professores de excelência de História. Eu tive um professor de História espetacular, formado na Unesp em Assis, inclusive, doutor pela Unesp de Assis, o professor Marcos. Ele estudioso da imprensa também, mas ele me deu aula 6 meses só. Ele tem um livro muito legal, que chama Botucatu, Imprensa e Ferrovia, e trabalha as questões operárias no regime militar e a imprensa botucatuense e o sindicato dos ferroviários ao longo do regime. Mas, enfim, esse cara ajudou, colaborou um pouco, mas foi pouquíssimo tempo, 12 anos de formação que a gente tem aí, de pré-escola e ensino médio. Eu tive 6 meses de aula com esse cara. Mas aí já tinha despertado de alguma forma. Quando eu terminei o 3º ano do ensino médio, eu prestei jornalismo, porque eu não tinha uma noção muito grande do que eu ia prestar, de universidades, não tive esse preparo, essa formação. Sou aluno de escola pública, oriundo de escola pública a vida toda. Pensava na docência, mas não materializei isso. Aí, eu fiz um ano de um cursinho, então um cursinho em Botucatu, que é feito pelos estudantes da Faculdade de Medicina, e ali eu fui ter aula com alunos do curso de Medicina, e aquela coisa de cursinho, aula, show, e conheci um cara como professor de História incrível, estudante de Medicina, mas era um grande professor de História, um grande conhecedor da História, e ali a coisa foi manifestando. Aí, enfim, prestei os vestibulares, prestei para História e Geografia, Fiquei em cima do muro até os 47 do segundo tempo. A professora Marlene quase me derrubou para o lado da geografia, mas eu preferi o tempo ao espaço. E aí eu fiquei mais com a história do que com a geografia. A Unesp de Assis é referência, Pesquisei um pouco sobre os cursos de história, sobre cursos que tinha uma grade curricular interessante, professores, pouco, eu não tinha esse conhecimento acadêmico, eu não estava preparado para o mundo acadêmico-científico, acho que nenhum de nós estava, poucas pessoas estão aos 17, 18 anos de idade. E aí, acabei indo para a Unesp de Assis, passei na Unesp, passei na UEL, fiz alguns vestibulares, deu certo alguns aí, mas eu optei pela Unesp, por proximidade, por afinidade, já tinha amigos lá, já tinha alguns conhecidos fazendo o Unesp em Assis, e deu certo. Acho que mais ou menos deu certo. É isso. Rafael, eu queria chamar a atenção agora para o tema que você pesquisou no mestrado, que é a Revolução dos Cravos, e eu queria que você contasse também essa transição sua de graduação, porque é uma vida, já é diferente. Você passar por uma rotina de pesquisador de mestrado é outra história, Eu queria que você comentasse essa transição e como você construiu o tema, como você se interessou por esse tema da Revolução dos Cravos. Então, vou ser bem sincero aqui.
ensino médio eu nunca tinha ouvido falar de Revolução dos Cravos, e nem mesmo nas aulas da universidade, né? Em contemporânea mesmo, eu não lembro de ter tido nenhuma aula sobre Revolução dos Cravos. Talvez tenha tido e eu tenha faltado, mas não lembro. Não, eu faltei em muitas disciplinas, mas em contemporânea eu frequentei muito, não teve mesmo. E a primeira vez que eu ouvi falar foi de você. Então eu queria saber também, além desse interesse, saber se rola um certo preconceito com a história de Portugal aqui, seleção das piadas, queria que você comentasse sobre essa percepção. Beleza, vamos lá. Ó, primeira coisa, essa transição, eu acredito que a universidade deveria preparar melhor as pessoas para essa transição. Nós três aqui fizemos um curso de licenciatura, um curso para formação docente, que é falho em inúmeros pontos. Nós fomos conhecer a realidade docente dando aula, vocês sabem disso tanto quanto eu. Nós aprendemos a dar aula dando aula, não foi nas nossas aulas de metodologia, né? Convenhamos. Né? Isso é um problema da formação universitária em geral. Eu acho que ela é falha em inúmeros pontos. À exceção de alguns cursos que têm um viés mais prático. Hoje eu trabalho, por exemplo, eu dou aula em cursos de publicidade e jornalismo em uma faculdade aqui de Avaré, e esses cursos têm um foco ali, eu diria que 50% teoria e prática. Há uma teoria, um embasamento teórico legal, mas tem ação no rádio, na TV, no jornal, né, blogs e por aí vai. Então a galera sai preparada para fazer aquilo que ele vai fazer na sua vida profissional. Os caras estudam empreendedorismo, porque eles vão abrir os seus sites. Nós não estudamos tão profundamente as coisas que eram necessárias para a docência, mas aí, vamos lá. E a pesquisa, então, né, no curso de licenciatura, eu acho que ficaram lacunas. Embora hoje eu olhe para o passado e falo, pô, nós tivemos aulas com uma galera, com um monte de professor bacana, com um monte de cara legal, que nos ajudou muito nessa pegada da pesquisa, né? Ao invés de fortalecer a nossa formação docente, eles focaram nesse âmbito da pesquisa, pelo menos vejo assim, e deu certo para muitos de nós, né? Então, começa aí essa transição, acho que ela tem pontos falhos. Eu, por exemplo, parei um ano depois da graduação para preparar um projeto, fiquei um ano dando aulas e preparando um projeto para poder prestar a seleção do mestrado. Aí prestei, ok, fiz o mestrado, e depois, né, acabei não dando muita sequência até agora, né? Penso ainda no doutorado, mas por enquanto não é o momento, né? A gente vai pegando outra rotina aí de trabalho, família, filho, tudo mais, então isso acaba atribulando, mas um dia vai. Em relação ao tema, eu tenho que agradecer todos os dias ao professor Lincoln Seco, professor lá da USP, que tem um livro que se chama A Revolução dos Cravos. Eu comprei esse livro quando eu ainda não havia entrado na faculdade e trabalhava numa livraria em Botucatu. Eu era vendedor de livro, jornal e revista, né? E consumidor compulsivo, né? Todo mundo tem uma compulsão. Eu tive um momento de compulsão por livro. Eu comprei tanta coisa que eu não li, né? E que nem vou ler, eu acho, né? Enfim, eu até estava separando umas coisas aqui. Eu tenho um aluno que gosta de teatro, eu tenho uns livros de peças teatrais que estão embalados aqui, que eu não sei nem por que eu comprei até hoje, mas comprei, tá ali, vou doar, vou passar o conhecimento adiante. Mas eu comprei esse livro do Lincoln Seco, e não abri também, comprei e não abri. Quando eu entrei na faculdade, eu fui ver os livros que eu tinha de história, aí eu fui fazer um apanhado, né, peraí, deixa eu ver, já tinha um Hobsbawm lá, foi muito útil, né, tinha umas coisas assim, e tava esse Lincoln Seco, e eu comecei a ler. Uma pequena parte da minha família tem ascendência portuguesa, né, o meu avô, pai da minha mãe, que é o único avô que eu ainda tenho vivo, ele é filho de portugueses, né, ele por pouco não nasceu no Oceano Atlântico, ele nasceu no Desembarque, né, e aí acho que isso foi mexendo, eu li, a gente estava no primeiro ano da faculdade, eu li, gostei, mas eu não sei se eu entendi tudo, porque o Lincoln Seco, ele trabalha com aquela perspectiva brodelista, ou brodeliana, enfim, do brodel de longa duração. Então ele vai falar lá da independência do Brasil, para chegar no motivo de Portugal ir para a África, e depois ele volta, aí da guerra africana, ele volta para a Revolução dos Cravos, né, para o 25 de abril de 74. Então, né, foi um pouco difícil de compreender. Eu li esse livro mais de uma vez ao longo da graduação. Eu parava, lia ele um pouquinho, né, voltava, ia lendo alguma coisa que, sei lá nas aulas do Milton, né, do fazer histórico, ele não lembro nem o nome da disciplina exatamente, mas enfim, historiografia talvez chamasse, né,
eu fui voltando para esse livro aos poucos ali, e aí, beleza, né, despertei que o tema seria isso. Mas, no entanto, embora eu goste muito da Revolução dos Cravos, né, sei lá, se tiver um tempo aí, depois eu falo um pouquinho dela para ficar claro para quem está ouvindo, mas o que eu pesquisei, na verdade, nem foi a Revolução dos Cravos, foi a repercussão da Revolução dos Cravos na imprensa brasileira. Aí meu foco acabou sendo a imprensa. Tem muito de um viés do que o orientador gostava e da minha relação com a imprensa, cara. Eu reitero, eu trabalhei em banca de jornal, distribuidora de jornal, eu prestei jornalismo, eu dou aula em curso de jornalismo, eu tenho uma ligação muito forte com o jornalismo, mesmo, né, de amor e ódio, óbvio, né, como todo mundo, tem coisas que você idolatra, tem coisas que não. Eu estou relendo, no atual momento, eu estou relendo para um artigo que eu estou planejando com os alunos aqui sobre a mídia, essa mídia mais subversiva, né, essa pequena mídia. Eu estou lendo um livro aqui sobre o jornal Movimento, né, que foi um dos órgãos de oposição ao regime militar, feito pelo Carlos Azevedo, que era redator de jornal. É um calhamaço, né, um pequeno calhamaço, né, que é bem interessante. Enfim, né, acho que a imprensa acabou tomando um espaço maior para mim. Eu acabei focando mais na imprensa do que na Revolução dos Cravos. Mas também sou apaixonado por esse movimento português por alguns motivos. Se tiver tempo, eu falo um pouquinho. Tem? Ah, tem, né? Pode falar. Fala se encontra seu objeto de pesquisa, sua reflexão, é importante você dizer sobre ele também. Beleza. Então vamos para a Revolução dos Cravos, moça, rapidinho, assim. O que foi a Revolução dos Cravos? Um golpe militar. Então, Portugal vivia um regime fascista, né? Os fascismos se espalharam pela Europa na década de 30, e Portugal não escapou disso. Então, o regime fascista português, ele começa em 26, embora muitos historiadores falem de 28 ou 30, que é quando o Salazar, o Antônio de Oliveira Salazar, se consolida no poder de vez, aquela coisa totalitária, né? É um Estado muito semelhante ao fascismo italiano. Ele é corporativista, ele controla os trabalhadores, e ele é colonialista. Ele tem essa peculiaridade, ele é colonialista. Ah, não, mas espera aí, a Itália também era, ela também... Não, acabou a guerra, acabou. Portugal mantém as suas colônias até os anos 70. Só que dos anos 60 em diante, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, as colônias africanas, elas se rebelam, né? Elas iniciam uma guerra colonial, né? E que vai ter uma proporção gigantesca. No contexto da Guerra Fria, você tem um apoio, depende do grupo e do país, né? Mas, por exemplo, Angola tem 3 grupos buscando a independência ao mesmo tempo. Um deles é pró-soviético, outro é pró-China e o outro é pró-Estados Unidos. É uma doideira, né? O grupo pró-soviético acaba vencedor. Mas nós vamos ter esses grupos rebeldes pegando em armas, combatendo o exército português numa guerra que se prolonga. Veja, ela começa nos anos 60. Em 74, Portugal está em guerra. O orçamento português é ridiculamente pequeno e vai gastar muito em guerra, vai morrer muito soldado, e quem vai se revoltar são esses soldados, é o exército. São os soldados de baixa patente que fazem a Revolução dos Cravos. Na madrugada do dia 25 de abril de 1974, esses caras soltam um código via rádio, uma música que era censurada, proibida, a música chama Grândola Vila Morena, ela fala de uma revolta de uma vila que já foi contra o salazarismo. Então, né, era uma música proibida, é um símbolo, né? A hora que a rádio tocou lá, eles ocuparam a rádio e obrigaram o radialista a tocar a música Grândola Vila Morena, né? A música toca, era o sinal para que os quartéis se rebelassem, né? Tudo muito bem arquitetado, e praticamente sem nenhum derramamento de sangue eles vão tomar o poder. Praticamente porque teve resistência em um dos prédios da PIDE, que era a polícia política portuguesa. Os caras da PIDE se refugiaram num prédio lá e atiraram a esmo. Eles mataram 2 civis, né, na verdade. Então, essas foram as 2 vítimas da Revolução dos Cravos. Depois acabou se entregando, né? Então, é uma revolução, é a última revolução europeia, ou a última grande revolução europeia de um viés bem socialista. Porque esses oficiais, eles tinham um espectro ideológico misto, assim, tinha gente socialista, gente liberal, basicamente eles queriam sair da guerra, né? Mas eles acabam muito influenciados por lideranças mais à esquerda, sobretudo as lideranças civis portuguesas à esquerda, que estavam todas exiladas em Paris e que voltam, né? Mário Soares, por exemplo, líder do Partido Socialista Português, foi presidente depois, né? Esses caras voltam e os oficiais, né, incorporam essa ideia. A maior prova disso, Constituição Portuguesa de 1976. Cara, Constituição ela parece a da União Soviética em alguns pontos lá, divisão da terra, então é a Constituição Portuguesa até hoje, né? É simbólico isso. Então ela tem algumas questões ali bem
bem progressistas, eu diria. Houve um predomínio, de 74 até o fim dos anos 80, um predomínio de partidos socialistas e comunistas em Portugal, na política, assim, inegável, né? Foi a desforra, né, contra a ditadura, muito tempo de ditadura, assim, 48 anos de salazarismo, aí os caras estavam se libertando, né? Bom, a Revolução dos Cravos é isso. Ela é muito legal saber que, né, quando aqui no Brasil completavam-se 10 anos do regime militar, em Portugal a gente via um golpe militar derrubando uma ditadura. Quer dizer, a gente teve um regime militar ditatorial aqui, que completava 10 anos e, né, inclusive em abril, né, 1º de abril, a data que os militares celebram e que nós só lembramos do regime, no início do regime, e aí no mesmo mês, né, desse primeiro decênio de regime militar, tem um golpe militar lá em Portugal. Aí entra a questão da imprensa, né, como essa imprensa olhou para isso? A primeira vez que a Rede Globo de televisão mandou enviado especial para uma cobertura estrangeira foi na Revolução dos Cravos, foi a Sandra Passarinho. A Sandra Passarinho e um repórter cinematográfico histórico lá da Globo, que agora, desculpa, eu esqueci o nome dele. O cara participou de um monte de coisa, lá tava lá na queda do Muro de Berlim e tal, enfim. Foi a Sandra e esse cara produziram material. Esse material se perdeu num dos incêndios da Globo dos anos 80 lá, não existe mais, mas a Sandra fez a primeira repórter enviada especial da Rede Globo. E isso aí chamou atenção, eu li isso em algum lugar e falei, pô, peraí, mas por quê, né? É tão significativo assim em Portugal? Como o Felipe tinha perguntado agora de pouco, será que tem um preconceito com a história portuguesa? Eu acho que aqui na nossa academia tem, né? Ninguém se preocupa muito. Aquela coisa, vamos fugir do eurocentrismo, mas, né, ao mesmo tempo a gente usa outras referências, estudos, embasamento, sei lá, franceses e por aí vai, e esquece um pouco da história portuguesa, da historiografia portuguesa, que é muito rica. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre como a mídia brasileira cobriu, mas aí tinha que dar um recorte, né? Não dava para falar de rádio, TV e jornal ao mesmo tempo. E as fontes jornalísticas, elas são mais acessíveis. O da Globo, por exemplo, tudo se perdeu no incêndio, né? Tem coisas que são muito difíceis de pesquisar. Tem o Eduardo, que era amigo nosso, que pesquisou lá a TV Cultura, falou que é mais fácil pesquisar no acervo do Vaticano do que da Fundação, né, da TV Cultura, né, porque é uma burocracia tremenda, né, então o acervo televisivo no Brasil, ele é muito restrito. Agora o YouTube ajuda bem, mas também não tem aquela confiabilidade toda, né, você não vai ter exatidão sobre a data, que aquilo foi ao ar, como, que contexto, se cortaram, se não cortaram, então torna-se um instrumento que eu ainda acho muito difícil para pesquisa. Agora, o jornal é tranquilo. Eu pesquisei a grande imprensa, como essa grande imprensa da época cobriu. Então eu pesquisei o jornal O Globo e Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e a revista Veja. O acervo, naquele momento que eu fiz a pesquisa, né, entre 2010 e 12, mais para 13, a revista Veja já tinha todo um acervo digital que ainda tem. Né? O Estado de São Paulo já estava digitalizado, aquele acesso pago para quem é assinante, eu fui assinante naquele momento, né? Fiz também de casa a pesquisa do Estadão. A pesquisa da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo tem no nosso CEDAP? Será que foi a Folha de São Paulo que eu pesquisei no CEDAP? Acho que sim, né? Eu não lembro, alguma coisa eu pesquisei no CEDAP. Eu minto, lembrei. As edições da revista Veja que não tinha no acervo digital, eu pesquisei no CEDAP, que no Centro de Documentação da Unesp de Assis tem a Veja. A Folha e o Estadão foram online. O Jornal do Brasil está online numa parceria do Jornal do Brasil com o Google, então era meio falho, eu pesquisei uma metadinha. Aí o Globo e o que faltava do Jornal do Brasil eu pesquisei lá na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Aí tem lá, microfilmado, né? Para quem nunca brincou com microfilme, é um barato. Você põe um negócio, tipo aqueles filmes antigos de câmera, e vai rodando, vendo edição por edição. Elas vão passando página a página. É isso, eu parti para a perspectiva da imprensa, cara. Curti o que eu fiz lá. Nesse sentido ainda, Rafael, estou fazendo um esforço muito grande para te chamar de Rafael, estou lutando contra a natureza. Mas, bom, não é curioso, porque assim, eu estudei um pouco a questão do fado ultimamente, tenho estudado, publicado uma coisa na área, e é muito curioso que o Salazar, né, fez um grande uso do rádio, né, do fado, instrumentalizou essa canção popular portuguesa
seu projeto ideológico, digamos assim. Sim. Mas é muito curioso que esse regime que tenha se sustentado por tanto tempo no poder, né, salvo engano, acho que é a ditadura mais longeva da Europa, né? Se for considerado uma pessoa só, eu creio que sim. É muito curioso que ele seja derrubado também pelo rádio, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais essa questão aí da famosa música Grândola Vila Morena. Eu tenho um disco aqui que eu ganhei recentemente, né? Um disco de sebo, Grandes Estrelas da MPB. São 8 discos, um deles é a Nara Leão e tem essa música. Gravada pela Nara Leão, já bem antiga, tá? Mas eu acho que é da década de 80. Eu achei bem curioso. Bacana. Cara, eu não conheço a versão da Nara Leão. Olha, eu tô falho nisso aí. Mas a música é uma música, né, histórica para os portugueses. Então, ela foi gravada nos anos 70 em Portugal, assim, né, a primeira vez. Eu não vou conseguir lembrar a data agora, mas eu acho que é 70 mesmo, 71 que a música foi gravada. Embora ela tenha sido composta antes, ela foi composta nos anos 60, né? Ela foi composta 63, 64, alguma coisa assim, né? O grande nome, né, por trás dessa gravação dos anos 70 é um cara que chama Zeca Afonso, né? O Zeca Afonso é difícil fazer essas comparações, né? Mas o Chico Buarque português, né? O cara não tem o mesmo peso, representatividade de composição, nada disso, mas ele é um intérprete político, né? Nos anos 60, 70. Esse cara teve recorde de música censurada em Portugal. Aí, nesse sentido, não é nem o Chico que a gente tem que comparar, né? É o Taiguara português. O Taiguara conseguia, né? O disco de 12 músicas, 11 eram censuradas, de 10, 9, por aí vai. Essa era a média do Taiguara. Ele precisava fazer 10 discos para conseguir lançar um, né? De tanto que censuravam um homem. Essa música, Filipe, eu acho que o simbolismo dela é múltiplo, né? Você falou, o fado, utilizado por esse regime português como um instrumento político, assim como o Vargas usou o samba, né, como um instrumento político, né? Então tem essa ironia, né, de pelas ondas do rádio ter iniciado o golpe que derrubou o salazarismo. Agora, né, do que você falou de mais longevo, eu não sei se tem alguém que ficou mais tempo no poder do que o salazarismo. Eu não sei se talvez o Tito, né, alguns desses outros ditadores possam ter ficado um pouco mais de tempo, mas eu acho que não. Agora, o salazarismo acaba em 74 com a Revolução, mas o Salazar morreu antes. O salazarismo é tão forte que ele sobrevive à morte do líder, né? O Salazar teve um problema de saúde ali em 68, né, e vai se afastar do poder, e o cara que era o braço direito dele ali nos últimos anos, um cara chamado Marcelo Caetano, advogado, um cara novo e tal, ele assume o poder naquele momento. Então, o salazarismo termina com o Marcelo Caetano. O cara que é deposto é o Marcelo Caetano. Tem um livro do Marcelo Caetano que se chama Depoimento. Ele escreveu em 75, então a gente já sabe o contexto que ele escreveu, ele já tinha perdido o poder. E ali ele deixa muito claro que ele iniciaria em 75 o projeto de abertura política. Diz ele, que inclusive inspirado no Geisel, ele fala, não, né, o Brasil estava abrindo, a gente ia abrir também. Depois que foi, é fácil falar, né? Enfim, não sei se eu coloco a minha mão no fogo pelo Marcelo Caetano, não, que ele abriria o regime português. Eu acho que não, né? Bom, é isso, não sei se eu respondi sua pergunta, Felipe, mas é isso. Rafa, eu tenho uma questão, aproveitando este momento de pandemia, né, que os professores estão passando por transformações importantes, como está o seu processo de adaptação em relação a este cenário do ensino à distância, como você e as instituições que você atua estão se adaptando? Eu trabalho hoje em alguns lugares, né, eu fui, né, uma carga horária meio exagerada, eu diria. Então eu dou aula hoje aqui em Avaré em 2 colégios, tem ensino fundamental e médio, numa cidade aqui ao lado, né, que é um distrito da cidade de Paranapanema, chama Olambra. Eu também dou aula num colégio, numa escola cooperativa ali, campus de Olambra, na verdade, porque Olambra de fato ela perde Campinas, né? E eu dou aula em 2 faculdades, né? Uma instituição 100% privada e uma instituição municipal de ensino,
né, que é aquele regime de institutos, né, como fundações, na verdade, no instituto, fundações como nós temos em Assis, né, onde nós estudamos, tem a FEMA, né, a Fundação Assisense, a Fundação Municipal. Eu acho que tenho sorte, assim, um pouco é sorte, porque eu vejo muitos colegas numa situação muito difícil, de que as instituições que eu estou trabalhando, elas agiram muito rápido e agiram muito bem. Então, as duas faculdades optaram por esse modelo, né, de aula virtual, aulas ao vivo, então não é um EAD, né, não é uma educação à distância, são aulas ao vivo, transmitidas via plataformas diversificadas aí, Microsoft, Google, enfim, né, e os colégios também, né, o mesmo esquema, os colégios também. Eu achei que seria mais fácil, na verdade. No começo eu falei, acho que esse restinho de ano eu tô em férias e tá tranquilo, eu vou trabalhar de casa, cara. Eu nunca em toda a minha vida profissional, nesses, sei lá, 10 anos, por aí que, né, um pouco mais de 10 anos vem dando aula, eu nunca passei tanto tempo dentro da minha casa. À exceção dos meses de julho e dezembro, óbvio. Eu nunca fiquei tanto tempo dentro de casa. De todos os colégios, locais que eu trabalho, só um deles eu estou semi-presencial, porque eu gravo aulas na escola. Então eu vou 2 vezes na semana, terça e quarta à tarde, gravo algumas aulas lá e todo protocolo de segurança, tranquilo, máscara, todo mundo. Só fica eu e o cara que grava, que filma, nosso funcionário que faz essa parte tecnológica. Então, né, assim, no começo foi bem de boa. É muito cansativo, né? A gente sabe que é cansativo para os alunos, é cansativo para nós, tem sido um desgaste. Eu acabei de participar, né? Eu participo há alguns anos de uma das faculdades lá da organização de um congresso de iniciação científica. Nós organizamos um congresso de iniciação científica online, cara, com abertura e encerramento via YouTube, com apresentação de trabalho, né, científico via essas janelinhas aqui do Google Meet. Então, assim, foi aparentemente fácil no começo, mas depois eu fui percebendo o quanto isso é desgastante. É desgastante, psicologicamente desgastante, né, e tal, e a gente tem que mexer num monte de coisa, mexer na rotina. Meu filho, por exemplo, ia à escola, ele é muito novo, ele tem 2 anos, mas ele já ia à escola, né. No meio disso tudo, a gente teve que rearranjar as coisas, né, ele fica em família, 2 dias de manhã ele fica com um casal de amigos, enfim, é o jeito que nós conseguimos dar nesse momento, onde eu não tenho uma escola funcionando, onde eu tenho toda essa questão. Eu compreendo todos os problemas que os alunos me relatam. Às vezes o aluno vem com um problema absurdo. Professor, eu não consegui estudar porque o meu irmão estava treinando flauta. E se fosse no presencial, eu falo, isso é um problema seu. Toma a flauta do seu irmão, quebra a cabeça dele e estuda, né? Se fosse no momento do pré-pandemia, tranquilo. No atual momento, eu relevo absolutamente tudo, porque eu sei que os meus alunos também estão relevando. Eu estou aqui dando aula ao meu filho no começo da pandemia, que estava eu e ele, praticamente só. Ele entrou na sala de aula algumas vezes, eu dando aula, ele entrou, cachorro, enfim, é caótico para todo mundo, cai a conexão, chove, enfim. Não consigo entender isso, fibra ótica chove e cai, né? Não dá para entender, mas coisas que só acontecem no sertão inculto e bárbaro que a gente vive aí no interior, que tem dessas coisas. Mas beleza. Então, às vezes, assim, eu tive uma dificuldade, cara, mas não tanto no começo, mas agora, assim, no começo eu tirei de letra, depois eu fui sofrendo um pouco psicologicamente, cara, foi um desgaste psicológico grande, né, mas tudo bem também, tá funcionando, as aulas estão fluindo, eu tô conseguindo fazer com que flua, né, pelo menos até agora, estamos terminando outubro já, né, então quase acabou. É isso. Praticamente o ano já foi, né? Mas é curioso, né, Rafa? Essa questão da Congresso de Iniciação Científica, por exemplo, né? Acho que o grande barato, a grande eficácia, efetividade de um congresso desse é justamente você agregar, e nem tanto o conteúdo em si, que é o que a gente consegue fazer hoje, né, transmitir palestras, textos, etc., mas aquela conversa de bastidores, né, nos corredores, conversar com o professor ou outro, visitar a barraquinha do livro ali, escutar a conversa de pessoas que estão na sua frente, né, na pesquisa, pessoas que já têm mais experiência, e tudo isso acaba ficando perdido, né, nesse momento. Então, eu acho que fica bastante evidente
a necessidade, né, do quanto ele depende de um contexto mais humanizado realmente, e de como a gente deve realmente valorizar toda aquela vida que a gente tinha antes da pandemia, né? Sem dúvida. Embora por questões econômicas, eu acho que essa é uma tendência que já vinha, né? Eu já tinha observado alguns congressos eletrônicos acontecendo. Eu acho que a falta de financiamento que a gente vem passando vai ser uma tendência grande. Nós tentamos aqui reproduzir ao máximo essas condições que você falou, do espaço para o debate e tal. Então, é a 13ª edição desse congresso, ele já está bem consolidado, né, tudo mais. E até a 12ª, foi ano passado, presencial, 100% presencial. Então, nós sempre trabalhamos, nos últimos anos trabalhamos com uma noite de abertura, eventos acadêmicos, culturais, enfim, palestras, um primeiro dia de apresentação de trabalhos de resumo simples de pesquisa, resumo simples de 250 palavras, onde o aluno faz uma síntese mesmo de uma pesquisa que pode ser mais simples. E ele apresenta, se aprovado, ele apresenta num banner. Então, os corredores da faculdade ficam, né, cheios de banner. O ano passado, a gente teve 270 trabalhos apresentados, né, de várias áreas do conhecimento. A faculdade tem vários cursos, então tem lá agronomia, direito, tudo. Eu sempre amei esse momento, porque era um momento que você tinha contato com o universo científico que eu nunca ia ter. Eu nunca vou ler uma pesquisa sobre alimentação de carpa com ração de boi, sei lá, estou inventando aqui, mas esse tipo de trabalho existe aqui no curso de zootecnia, por exemplo, ou pelo menos semelhante a isso, né? E continua a ter. As pesquisas continuaram a existir, mais restritas, mas continuaram a existir. E aí o que a gente fez? A gente criou várias salas virtuais abertas, então a gente, né, tem um limite de 100 pessoas por sala, mas eram poucos trabalhos por sala em várias salas para que as pessoas circulassem mesmo. E eu senti que funcionou bem. Eu, por exemplo, consegui perceber, né, assistir a apresentação de trabalho do curso de Direito, que eu achei muito legal, né, estabelecendo paralelos entre Lei Maria da Penha e outras legislações de outras partes do mundo, né? Trabalho bem de revisão de literatura, mas legal, assim, bem interessante. Eu consegui ver trabalhos das áreas que eu dou aula na faculdade, de publicidade, jornalismo. Eu consegui assistir bastante coisa. E eu estava na organização do evento. Então, acho que para o aluno, a gente até mitigou um pouco essa coisa. Mas eu concordo com você. Faltou tudo, né? Faltou o tete-a-tete mesmo ali, faltou chegar, sentar, conversar, né, dialogar, melhorar a pesquisa e tal. Esse livro que eu mostrei agora de pouco, do Jornal Movimento, eu comprei ele num congresso, cara. Eu comprei ele numa dessas bancas de livro, em um congresso lá na UFMG, lá em Belo Horizonte. Né, um congresso que chama EPIS, acho, né, Encontro de Pesquisa dos Estudantes, não lembro a sigla exata agora, mas aí eu me deparei com o livro lá, ele estava num preço legal, eu comecei a olhar, e o Carlos Azevedo, o cara que é o editor desse livro, que foi editor do jornal, era simplesmente o cara que estava vendendo os livros, ele é de Belo Horizonte, ele foi lá meter uma banquinha, ele falou, tinha historiador aqui, eu vim tentar vender livros, né, então, aquilo rendeu uma tarde e uma noite de conversa. Eu sentei com esse cara e eu conversei muito sobre a resistência através da imprensa. Para a minha pesquisa, foi a melhor conversa que eu tive no mestrado inteiro. Né? Então, essa convivência humana, ela é, obviamente, essencial. Né? Mas eu concordo com o Felipe também que a tendência, infelizmente, né, o econômico vai falar mais alto do que o científico e a tendência vai ser a virtualização. Eu estive ontem, vou participar amanhã de novo de um curso do IGVEC, que é o Instituto Gilson Volpato de Educação Científica, é um professor aposentado da Unesp Botucatu que dá cursos dentro da área científica, e tinha 160 pessoas do país inteiro no curso. Né? Ele não faria isso se fosse presencial em Botucatu, então a tendência vai ser a manutenção disso mesmo. Também concordo. Bom, Rafa, eu tenho uma questão em relação à atualidade envolvendo o contexto que você estudou no mestrado. Por exemplo, atualmente a gente experimenta uma espécie de memória ativa em relação à ditadura, uma espécie de retropia, né? Ou seja, uma idealização daquele passado que já se foi e que a gente sabe, como historiador, que não foi bom como se diz, né? Gostaria de saber qual a sua análise em relação a
visão que apareceu na sociedade atualmente de exaltar a ditadura, aquele momento da história do Brasil? Uma das faculdades que eu trabalho tem uma TV. Ela tem, né, o mantenedor da faculdade, ele tem um grupo de comunicação, rádio, TV, jornal, e a TV funciona dentro da faculdade. Aí, dos jornalistas é formado, egresso do curso, e foi meu aluno em várias matérias, uma pessoa com quem tem um contato, um carinho muito grande. E ele me chamou, porque houve em Avaré, como houve em várias cidades aqui do interior, em várias cidades do país, manifestações pró-governo e pró-AI-5. Isso foi recente, né? Tem poucos meses, né? Pela volta do AI-5, pessoas livres protestando pelo fim da liberdade, né? Enfim, basicamente isso. E ele me chamou, ele falou, tô fazendo uma matéria e eu queria saber se você podia fazer aí da sua casa mesmo, gravado pelo celular, 1 minuto de fala explicando o que foi o AI-5. E eu só falei do dispositivo legal, que é o AI-5. O AI-5 foi isso, né, habeas corpus, né, e tudo mais, recrudescimento do regime a partir dele, né, um pouquinho do contexto ali do que aconteceu em 67, 68, o AI-5 tava, eu falei 1 minuto e 10. E foi para uma matéria que, né, foi veiculada pela TV da faculdade e ela veicula também as matérias, ela posta nas redes sociais. Eu não uso redes sociais, não acompanho essas coisas, mas algumas pessoas, principalmente alunos, começaram a printar comentários e me mandar, né? Eu fui chamado de, para as pessoas xingamento, né? Mas enfim, eu fui chamado de comunista algumas vezes, lulista 2 vezes, petralha umas 3 ou 4 vezes, só porque eu expliquei o que é o AI-5. Então, essa reconstituição, essa reconfiguração da memória, ela é maluca, né, Moza? É difícil de entender, né, de onde as pessoas tiraram essa simpatia tão grande por algo tão negativo, né, por algo tão ditatorial. Mas aí, enfim, é uma revisão, né? Nós estamos vivendo um revisionismo histórico, um revisionismo da memória. Eu não tenho dúvida que é um momento de revisionismo. O professor Carlos Fico disse outro dia em uma palestra que eu estava acompanhando aí, o professor, né, da UFF, o Carlos Fico, da UFRJ, não lembro de uma das duas lá, né? Enfim, professor excelente, um dos maiores especialistas na história do regime militar. Ele tem textos muito interessantes sobre isso, e ele disse, é o momento da nossa luta armada. Nós estamos vivendo o nosso momento da luta armada, que não é armada, obviamente, que ela tem que ser intelectual, né? Ela tem que né, lançar, ela tem que falar, peraí, o AI-5 não foi bom, não foi legal, não. Vocês têm que entender que não tinha liberdade, que habeas corpus é uma coisa interessante para o Estado democrático de direito, né? Mas se você usa esse argumento, mas esse é um problema, nós estamos vivendo um tempo de uma intolerância tão grande, que se eu usar esse argumento do habeas corpus, que, ao meu ver, é o mais sensato que eu consigo usar, né, falar, olha, gente, mas você não vai ter habeas corpus com o retorno do AI-5. A pessoa vai responder muito provavelmente com, mas você quer bandido, leva para casa, você gosta de bandido, leva para casa. Não, eu só quero garantias legais, de que se eu for preso injustamente, eu posso recorrer. A justiça pode falhar, e eu quero essas garantias legais. Mas não é a visão que as pessoas têm, né? Em relação ao que eu estudei e o que eu vejo hoje, a minha reação é susto, sempre. E, né, de ver comentários, coisas do gênero, eu reitero, não uso as redes sociais, mas muitas vezes eu vejo comentários em lives, alguma coisa que eu vejo do YouTube, enfim, ou que as pessoas me mostram nas redes sociais. Medo e desespero, né? É um misto de medo e desespero que, né, que se abate sobre mim, porque eu entendo que as pessoas não estão estudando aquilo que elas estão falando, elas estão se embasando em nada, né? De onde o cara tirou aquela informação positiva do AI-5? Quando ele falou, aí as pessoas, o cara vai lá e fala, o AI-5 acabou com a criminalidade no Brasil. O Comando Vermelho surgiu bem depois, né? O crime organizado do Rio de Janeiro não é fruto do período do regime militar, não, imagina. Né? Enfim, né? Então, como acabou com a criminalidade? Quais eram os índices? Eu acho que a conversa tem que ser científica, não querendo ser elitista e falar que só a ciência vale, nem outro conhecimento vale, não é isso, mas se eu estou usando, se a história é uma ciência e nós sabemos que ela eu tenho que ter uma conversa científica, né? Então, peraí, quais dados? Qual criminalidade caiu? Você está levando em consideração a censura prévia, a autocensura dos meios de comunicação, que não podiam falar aquilo que queriam?
voltar lá na pesquisa, quando eclode a Revolução dos Cravos, você pega a capa do Estadão, tá lá, Portugal, o fim de uma ditadura. Eu fico imaginando pro redator, o prazer que era poder escrever a palavra ditadura no jornal, né? Beleza. Né? Primeira vez em 10 anos que ele pode usar o termo ditadura, porque antes, se ele tivesse referido ao Brasil como uma ditadura, corte, censura, perseguição, prisão, morte, né? Tantas as mortes, a gente lembra sempre do Vladimir Herzog em 75, mas foram tantas as vítimas do regime militar dentro dessa área do jornalismo, dentro da área da cultura, dos estudantes, de operários, enfim, e por aí vai, políticos, né? A tortura também, né, Rafa? A tortura que eles realizavam em relação às pessoas era absurdo, e as pessoas atualmente defendem a tortura, né? Defendem torturadores, por exemplo. O próprio governo exalta torturadores. Então, este é um problema complicado. Do passado e do presente, né? Porque se exalta o coronel Brilhante Ustra, né, o do passado, e se exalta no presente. Quando um jovem, todo mundo acompanha isso, um jovem, dependente químico, sei lá, supostamente roubou a bicicleta lá, talvez tenha roubado mesmo, o cara foi pego, amarrado, apanhou e tatuado na testa, sou ladrão e vacilão, e metade da sociedade brasileira aplaude uma barbárie dessa. Né, aplaude uma coisa absurda como essa. Né, a tortura, ela é aplaudida. Você tem razão, mas a tortura, infelizmente, ela é aplaudida. Tem gente exaltando o que seria impossível de exaltar. Eu vejo, de uma forma mais ampla, assim, eu vejo isso como um grande revisionismo mundial, né? Você vê grupos neonazistas na Alemanha, que obviamente não vão usar suásticas, mas usam bandeiras do Império Alemão, para dizer que tudo aquilo que veio depois do Império não presta, a exceção, obviamente, para eles, do Terceiro Reich. Tem movimento fascista na Itália, na Grécia nem se fala, enfim, né, Estados Unidos, um conservadorismo absurdo ali, enfim, né, tá difícil. Ô, Rafa, eu queria mudar um pouco de assunto, mas ainda vamos continuar tocando nesses temas. Que é como você percebe essas novas gerações. Você tem dado aula aí já há um tempo nas faculdades, né? Salvo engano, você dá aula em curso de História também, licenciatura. Como que vem o pessoal dos últimos anos aí, com essas informações de internet, com essas perspectivas? Como que chega essa turma? Se você puder falar aí quantos alunos você tem, como que eles se comportam, como que é o processo? A procura por cursos de licenciatura cai muito, né? A gente sabe disso, né? Houve uma queda sensível por N fatores, né? Um deles é uma falta de reconhecimento da sociedade para a nossa profissão, que infelizmente ainda acontece. Uma falta de reconhecimento econômico, inclusive, né? Professores ganhando muito mal aí, em relação a outros, comparado com outras profissões com o mesmo tempo de estudo, por exemplo. Não tem o prestígio social merecido ainda, né? A gente vai conseguir inverter isso. Vai chegar um momento que vai ter uma ausência de docentes ou uma carência tão grande que a profissão vai ser valorizada a partir disso, infelizmente. Mas a lei de mercado, de oferta e procura, vai acabar funcionando para a gente, né? Acho, né? Enfim, é achismo meu. Mas, enfim, eu trabalho curso de licenciatura. A fundação que eu dou aula aqui, ela tem essencialmente cursos de licenciatura. Ali eu já dei aula em algumas outras formações além da de História. No atual momento eu dou, por exemplo, História da Educação para uma galera que está cursando Matemática. São guerreiros que estão concluindo uma graduação de Matemática num país onde o incentivo à matemática é zero, né? Onde há um desprezo gigantesco por ciência, mas a matemática sofre bastante. Essa turma, os concluintes de matemática, são 6. Eles começaram em 30. Né? Então, é complicado. No curso de História, que é o curso com o qual eu ingressei na fundação, meu concurso foi para dar aula de História Contemporânea né, no curso de História, eu já trabalhei com várias turmas, né, e venho percebendo a mudança nos últimos tempos. Essas novas gerações, elas têm mais informação, de fato. A transposição da informação para o conhecimento, que eu acho que é uma lacuna muito forte, ainda nessas novas gerações. Eles têm acesso a tudo. Então, se eu estou aqui dando aula para eles e falo da Revolução dos Cravos,
Em 1 minuto o menino descobre o que é Grândola Vila Morena, como essa música foi tocada, qual rádio, qual era o nome do... Eu nem sei o nome do radialista que foi rendido pelos militares lá para tocar a música, não me importa tanto assim. Mas eles vão descobrir o nome desse cara, né? Vão achar um monte de informação. Como isso vai se transmutar em conhecimento, né? Como ele vai levar isso para o conhecimento? Eu acho que é uma falha, uma lacuna, mas é uma lacuna da formação. A maioria dos nossos alunos, da fundação que eu dou aula aqui, são alunos oriundos de escola pública. Então, eles vêm muitas vezes com uma lacuna na formação histórica deles. Então, às vezes, em uma determinada aula, onde eu acredito que eu vá conseguir dar conta de uma teoria mais vasta e mais ampla, assim, eu sou obrigado a fazer, né, uma pausa e um recuo mesmo para falar, não, então, peraí, então vamos entender a Revolução Francesa no passo a passo mesmo, como a gente deveria ter entendido lá no Fundamental e no Médio? Né, vamos entender aqui o que aconteceu em 1789 em diante e tal, porque às vezes é uma necessidade básica mesmo, cara. E, infelizmente, muitas vezes a gente tem essa pegada, né? Ainda assim, eu tenho recebido pessoas, poucos, mas muito dedicados, e que com muito esforço deles e nosso, eles têm tornado-se historiadores, né, de primeira qualidade, professores de primeiro escalão, sem sombra de dúvida. Na fundação que eu dou aula aqui, nós temos, no atual momento, 2 ex-alunos que recentemente terminaram, né, a graduação cursando o mestrado. Né, um deles na Unifesp, onde eu sei que vocês 2 fizeram o mestrado, na Universidade Federal de São Paulo, com grande destaque, um deles no estudo de História Medieval, e o outro está cursando mestrado aí na Unesp em Assis, o Jonathan. Né, então, são ambos ex-alunos, além de outros que seguiram, que estão seguindo outros rumos, outras coisas, enfim. Eu acho que a gente tem conseguido formar profissionais de excelência, mas essa formação, ela é dificultada por esses fatores, muitas vezes por lacunas na formação básica das pessoas, muitas vezes pela falta de apoio mesmo a uma licenciatura, né? Então, não tem um poder público municipal, estadual, federal, realmente, que importa-se realmente com as fundações, que importa-se realmente com as licenciaturas, né? Enfim, estão deixando o EAD tomar conta, né? É uma coisa que vem acontecendo. Os cursos de EAD são mais baratos, obviamente, aí para o consumidor, para o aluno enquanto consumidor, de preço, não de conteúdo, vai ser muito, muito melhor. Embora, óbvio, existem EADs de qualidade, sem dúvida e tal, mas não é a maioria, né? Acho que é isso. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta também, Felipe, se eu tergiversei demais. Não, deixa eu continuar no assunto aí, que é uma coisa, eu tenho uma opinião também minha, né? Mas vejo um movimento muito grande, você talvez não tenha mais vivido isso na prática atualmente, mas em algum momento você já escutou isso também, que é o discurso da formação continuada, né? Então, é um discurso muito forte nas esferas governamentais tem que ter formação continuada, a gente tem que continuar formando os professores por toda a vida, a gente tem que continuar estudando, e a gente sabe que isso é uma verdade, que as pessoas têm que continuar estudando, mas elas têm que continuar estudando algo de qualidade. O que eu tenho observado nessa minha trajetória, eu trabalhei em todas as esferas da educação pública, né? Tanto em níveis de ensino, quanto também na municipal, estadual e federal, é que é um grande discurso da formação continuada, mas se o professor quiser fazer um mestrado, um doutorado, ele vai enfrentar todo tipo de dificuldade para conseguir se manter, estudar, para encaixar horário, para ter uma dispensa para um congresso científico, não vai existir, ele vai ter que arcar com falta, etc. Então, toda essa dificuldade, e por outro lado, uma venda de cursos aí de formação continuada, cursos bem mequetrefe, né, para não falar palavra pior aqui, muitos que não acrescentam em nada, né, são simplesmente gasto de tempo e dinheiro. E me parece, o pessoal hoje se agarrou nesse discurso de formação continuada, que é um discurso já também velho, né, anos 90, já faz 30 anos, quem nasceu em 90 está fazendo 30 anos, e aí esse discurso nasceu nos anos 90. E esqueceram a formação inicial, que poderia já estar adequada aos novos tempos,
sob esse pretexto de que a formação continuada mesmo vai aprender a vida inteira, então não precisa nem ensinar agora. Eu queria mais desabafar esse aspecto aqui. Não sei o que você pensa disso. Eu disse para vocês agora, porque comecei um curso ontem e vou terminá-lo amanhã, um curso de 8 horas, 4 e 4, 2 dias. É um curso que tá relacionado ao Congresso de Iniciação Científica que nós organizamos lá. Nós demos como premiação para os alunos que venceram trabalhos um curso de redação científica. E ganhamos, né? Nós organizadores ganhamos o curso do Gilson Volpato, que é o organizador, do professor Gilson Volpato. Ontem no curso ele trouxe um dado sobre ciência no Brasil. Produtividade versus efetividade da nossa produção científica. Então ele pega lá, ele criou um gráfico, né, de número de artigos publicados por brasileiros em revistas brasileiras e fora do Brasil de 96 para cá. Né? É crescente. Tem oscilações, pequenas oscilações, mas é crescente. A nossa produção científica aumentou, embora nem sempre a verba aumente. De 96 para cá, você tem momentos de vacas gordas, mas você tem momentos de vacas magérrimas. Né? Vamos pegar ali o final dos anos 90, para quem fizer pesquisa, não é o nosso caso, mas deve ter sido sofrido, como está sendo agora esse momento de século XXI aqui. Né? Mas o que chama atenção? O que ele chama lá de efetividade ou relevância. Quantas citações esses artigos brasileiros têm nas plataformas internacionais? Quantas vezes os brasileiros são referenciados? Qual a relevância, a internacionalização dessa pesquisa? E aí você pega os dois gráficos lá de produção no Brasil e fora, é crescente, e relevância é decrescente. 96 para cá, ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo, caiu sensivelmente. Né? Os nossos pesquisadores não estão entre os 80 mais relevantes do mundo, né? Nessa visão dele, nessa perspectiva dele. Tá lá em 82, tal, 82ª posição. Bom, beleza. Aí, onde eu vou chegar, né? Isso que você falou da formação continuada e da formação básica, né? Qual é o incentivo ao ensino de ciências no Brasil? O que nós tivemos na escola como aula de ciências? Nós tivemos aula de biologia adaptada para criança. As nossas aulas de ciências foram isso. Elas não nos ensinaram a pensar cientificamente. Não falaram lá na nossa aula de ciência de verdade, de honestidade, de senso crítico, né? Não falaram de curiosidade, nada disso. Na aula de ciências a gente aprendeu a plantar feijão no algodão. E em grande medida é isso que nós continuamos fazendo do 6º ao 9º ano. Não vou nem falar do 1º ao 5º, porque ali, quando muito, é o algodão mesmo. Né? Quando tem o feijão no algodão, já é uma vitória. Né? Depois, no Fundamental 2, do 6º ao 9º, às vezes faz um formigueiro no aquário lá, né? Estudar um bioma, né? Às vezes. E no ensino médio, química, física e biologia. Em inúmeras escolas sem um laboratório. Sem nunca ver na prática a química. O cara, né, vou fazer propaganda, vou mostrar de lado, como se ninguém fosse descobrir qual é o Guaraná, mas enfim, né, o cara toma isso aqui o tempo todo, mas ele estuda isso na química o tempo todo, mas não relaciona uma coisa a outra. Então a gente não tem mentalidade científica. Falta isso. Mas falta isso num nível assim, absurdo no país. E eu não estou falando isso porque eu fiz o curso ontem, não, eu venho construindo esse discurso aí há um bom tempo. Né? Falta pensar em ciência, né, de uma forma mais ampla. Aí eu chego, como você mesmo falou, Felipe, eu formo um professor, aí eu vou chegar lá né, se eu vou jogar esse cara numa sala de aula, eu vou falar, ele precisa de uma formação continuada. Eu vou dando cursos ruins para ele ao longo de toda a vida dele, né? Sejam eles presenciais, online, com certificado, sem certificado, tanto faz, são cursos irrelevantes. Eu fiz um curso numa instituição que eu trabalho, onde o profissional que deu o curso lá, ele usava plataforma gratuita lá, plataforma Moodle, para postar coisas. Ele postou um vídeo para falar de atualização docente, um vídeo da Marilena Chauí de 96. Aí eu fui obrigado a responder, falei, meu amigo, eu não sei se algo de 1996 está tão atualizado. Mas se tiver, por favor, você me avisa que eu vou recomprar meu Gol 96, porque ele é um carro zero, então, né? Então, assim, né, eu já vendi ele, mas eu sei quem comprou, eu vou atrás dele, né? Não estou desprezando o Gol 96, não, era um carro excelente, gostava dele. Mas, assim, ele não é o carro mais atual. Convenhamos que um vídeo da Marilena Chauí, por mais que seja a Marilena Chauí, que eu gosto muito dela, de 96, para falar da atualização, se fosse ela falando de Spinoza, beleza. Ela pode pegar um vídeo de 86 dela que vai estar ótimo, né? Mas um vídeo falando da atualização docente que ela produziu em 96,
Uma palestra de 96, será que não houve mais nada de 96 para cá? Na minha visão de mundo, em 96 eu tinha 10, 11 anos, né, eu não tinha internet. Eu era uma criança, pré-adolescente, mas eu não tinha acesso à internet. Né? Então, como que eu vou falar de um negócio de 96 como, né, uma coisa atual? Isso é um exemplo de uma formação, né, fraca. E eu estou falando de uma formação que me foi oferecida por uma instituição privada de ensino, né, uma instituição de alta qualidade, e que acabou pecando nesse sentido. Né? E aí eu fico pensando na esfera pública. O Felipe já passou por ela, o Moisés também, eu também já circulei, já fui concursado do Estado, dei aula no Estado bastante tempo, enfim. Né, nós sabemos que os processos de formação dos professores da rede estadual, municipal, né, eles estão falhos. É a formação docente, é a formação de base, né, é a formação de base. Tá? Olha, eu dei aula num curso de pedagogia, e eu fiz seminários, e eu quis fazer seminários logo no começo do semestre, e eu me arrependi até o último fio de cabelo. O primeiro seminário, quando eu entrei na aula, e o tema era cultura indígena no Brasil, as pessoas estavam todas usando um cocar de EVA. Eu abri a porta da sala, eu juro por Deus, eu abri, olhei, fechei e saí. Eu falei, eu vou buscar um café, porque são puro eu não consigo, eu preciso de cafeína. Aí eu voltei, me assustado, professor, achei que você ia desistir. Eu falei, não, só fui buscar um café, tá tranquilo. Assim, isso não é cultura indígena, né? Isso não chega nem perto do artigo que eu mandei para as pessoas lerem. Mas onde está a cultura científica dessas pessoas que já estão na faculdade, né? Já estão no ensino universitário? Se ela tivesse uma base maior, seja de conhecimento histórico ou de conhecimento do que é ciência, de como se faz ciência, não ia ter o cocar de... Ou podia ter o cocar de VA também, mas podia ter uma aula maravilhosa ali sobre a cultura indígena. Eu até entendo que é o curso de pedagogia, da formação de professores né, essencialmente para o infantil fundamental 1, e que os elementos de EVA eles vão ser importantes nessa fase da vida. As pessoas elas usam bastante. Eu tenho implicância com EVA, gente, desculpa, eu não gosto. Né? Pô, é derivado de petróleo, tem que acabar com isso aí. Pior que o EVA é o TNT, viu? Tá ali, ó. É pior que o EVA ainda. Vai, Moisés. Bom, então, Rafael, aproveitando essa discussão sobre ciência, né, que realmente existe essa falta de reflexão científica na sociedade brasileira, e isso é notório e visível, né, nas ações do dia a dia. Nesse sentido, eu gostaria de saber sua opinião em relação à recente regulamentação da profissão do historiador. Né, não sei se você acompanhou, né, qual o impacto disso, o que você acha que isso vai repercutir de bom ou não, se é que vai ter um impacto positivo ou não vai impactar em nada? Qual a sua opinião em relação a esta lei? Beleza, moça. Acompanhei de perto nos últimos anos, inclusive. Quando pela primeira vez tramitou no Senado, nós tivemos um voto contrário dos senadores à aprovação do projeto. O projeto acabou voltando para a Câmara dos Deputados e por isso levou tanto tempo e tal. Esse voto contrário foi de um senador do estado de São Paulo, o senhor Aloysio Nunes. Eu troquei alguns e-mails com ele naquele momento. Quando eu vi isso, eu falei, não é possível que o cara não quer a regulamentação da profissão de professor. Né? E justamente um senador do nosso estado, eu não votei nele, naquela lei, mas eu falei, mas eu vou, né? Exercer meu direito de cidadão aqui de questionar. Né? Eu falei, tenho a convicção que um assessor vai me mandar uma resposta pronta, mas beleza. Pro azar dele e minha sorte, ele respondeu o e-mail, ou aparentemente era ele mesmo, ele usou coisas, frases, elementos ali da própria história de vida que pareciam ser muito verdadeiros. Eu não acho que o assessor ia ser capaz de produzir isso. Ele respondeu justificando que ele era contra, porque seria uma monopolização do fazer história, que ele estava naquele momento escrevendo a história da família dele, e Aí eu rebati com ciência, né? Pode continuar escrevendo a história da sua família tranquilamente, o que não vai te fazer um historiador. Você não vai saber o que é historiografia, o que é temporalidade, a diferença de história e memória, as relações entre história e memória, a diferença da história oral para outras fontes de pesquisa. Você não sabe o que é uma fonte de pesquisa histórica, pode até buscar no Google e entender, mas vai ser superficialmente, né? E vai. Ele respondeu, ele falou que ele já tinha lido um livro sobre história oral.
Um livro, nobre senador, é muito pouco para te qualificar como historiador. A gente lê um por semana na nossa formação, ou pelo menos deveria, né? O volume de texto que os nossos professores passavam para leitura totalizava um livro por semana. Enfim, eu fui rebatendo. Foi um momento que ele não respondeu mais, né? Que ele não respondeu mais. Não tinha nem por que responder, que ele voltou para a Câmara dos Deputados e agora, né? Glória a todos os deuses aí, aprovamos, né? Tá aprovado. Reconhecimento, né, Moisés? Eu acho que é uma questão de reconhecimento social do que o que nós fazemos é uma ciência e é uma profissão, né, válida. Ela é necessária, mais que válida, ela é necessária. Nós precisamos da história. Socialmente falando, nós precisamos da história. Nós precisamos de historiadores bem formados, né, para construir e para consolidar cada vez mais a produção histórica, historiográfica nesse país. Ela ainda é pequena. Nós temos episódios históricos, nós temos temporalidades históricas, nós temos regionalidades históricas que não foram estudados. Né? Ninguém, ou quase ninguém, estudou diversos acontecimentos da nossa região, do nosso estado, da microhistória, da macrohistória, tanto faz. Né? Tanto faz de qual tema que é, mas ainda tem lacuna demais para ser estudada. Ainda tem muita coisa que já foi muito estudada, mas que tem que ser estudada de novo. Né? Porque a história é a ciência dos homens no tempo, né? No seu tempo, no nosso tempo. Então, eu tenho que repensar os clássicos, né? Porque é um clássico que tá ok. Não, nesse ninguém mexe. Então não precisa mais falar. O Juarez Bahia escreveu uma história da imprensa no Brasil. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. É incrível o livro do Juarez Bahia. Depois a narrativa dele penta. Então, né, o que é a imprensa antes dos anos 80, o que é depois, né? Uma mudança gigantesca, substancial. Então, né, por isso eu penso que é ótimo que a gente tenha esse reconhecimento, é importantíssimo que esse reconhecimento aconteça e que as pessoas percebam, né? O reconhecimento político parece pouco, né? Eu conversei com amigos historiadores que falaram, eu postei, e as pessoas falaram, e daí? Teve gente respondendo, e daí? Né, que foi reconhecido, falou, mas peraí, né, qual é a tua profissão? Eu sou médico. Tá, e se o médico não fosse reconhecido? Né, se aquele até o mesmo prestígio, mas fosse uma profissão com um conselho regional, né, justificando a profissão ali e tudo mais, será que teria o mesmo peso? Acho que não. Então o reconhecimento ele foi de extrema importância. É uma vitória nossa, uma vitória de estudantes de história, uma vitória de professores de história, uma vitória de políticos engajados nessa causa. São poucos, mas temos políticos engajados nessa causa. Né? É isso. A vitória coletiva, uma vitória da história. Bom, Rafa, vamos nos aproximando aqui do encerramento do nosso bate-papo. Foi muito legal revê-lo. Passou rápido, hein, cara? Ainda que sem cerveja e não presencialmente. Né? Mas a gente tem aqui por costume no nosso programa, né, digamos assim, pedir duas referências dos nossos entrevistados. Uma delas, você recomende qualquer coisa, qualquer produção cultural que você queira recomendar, não tem nenhuma restrição temática, nada, mas de preferência a gente pede que você indique alguma coisa grátis. Se você lembrar aí se não tiver, então manda paga. E a segunda referência é alguém que se interessou pelo seu tema de pesquisa tal, você recomenda um texto seu para leitura, de preferência dos mais cultos também. Tá. Bom, vamos lá. Referência cultural, cara, eu tenho uma série de coisas que eu gosto, que eu acompanho e tal, mas eu vou numa pegada numa pegada de uma coisa que eu estou vendo bastante no momento. Tá? Então, no momento, eu tenho estudado bastante as questões africanas e afro-brasileiras, eu tenho lido bastante sobre isso, eu tenho escutado muita coisa sobre isso. E aí, tem um grupo de jornalistas, né, que se chama Alma Preta. O site deles é almapreta.com. Né, então tem jornal, né, uma série de matérias interessantes e tal, mas eles fazem um podcast. De certa forma,
é gratuito, né? Porque você encontra lá no Spotify, então, né, pode pagar se você não quiser ter propaganda, mas é só ouvir a propaganda que tá tranquilo, gratuito. E o podcast deles chama Papo Preto. Né? É legal, é interessante. Né? Eu indicaria 1 milhão de podcasts aí. Eu escuto bastante coisa de podcast, de coisas úteis a coisas inúteis, mas eu gosto bastante. Eu tenho gostado bastante dessa pegada, dessa perspectiva. Em termos de produção minha, embora minha produção não seja muito vasta, né, tem um artigo chamado Portugal Livra-se do Passado, cobertura jornalística da revista Veja, Revolução dos Cravos, que foi publicado num e-book pela Unesp, em Assis, e é um texto interessante. A revista Veja, nos anos 70, é muito diferente do que ela é hoje, né? Ela é uma revista muito mais plural, né? Ela foi feita pelo Mino Carta, né? Ela foi idealizada, pensada, estruturada e editada pelo Mino Carta até os anos 70, quando o Mino Carta briga com a galera da Abril. Aí ele vai fundar outras coisas, participa da Editora 3, um monte de coisa lá, e depois funda a Carta Capital, né? A revista que segue até hoje, aí, muito mais próxima dele ideologicamente, uma revista mais à esquerda, né? Então, eu não estou dizendo que a Veja era de esquerda, muito longe disso. A revista da Editora Abril, gente. Os caras são conservadores ao extremo, né? Os tívitas lá são conservadores, mas ao mesmo tempo ela era muito mais plural. Então, como ela cobriu essa Revolução dos Cravos? De uma forma bastante incisiva também. Tem umas charges, nesse artigo eu cito umas charges lá do Ziraldo, cara, né? São muito legais. O Ziraldo fez umas charges no contexto da Revolução dos Cravos que são incríveis. A que eu mais gosto, eu gosto de escrever ela. É um Dom Pedro I sentado ao piano, Dom Pedro I, um dos compositores lá do hino da Independência, aí ele tá cantando assim, já raiou a liberdade no horizonte, aí tem 3 pontinhos, ele para, olha para trás. Alguém aí sabe uma rima para ao, né? Já raiou a liberdade no horizonte de Portugal, no Brasil não tinha liberdade nenhuma. A charge é bem interessante. Bom, é isso, acho que é isso, são dicas legais aí. Bom, a gente agradece a sua participação, Rafael. É sempre um prazer revê-lo e um abraço. Abraço, Rafa. Até a próxima. Valeu, obrigado pelo espaço. Sigam na luta aí.